nós temos o mesmo problema com o endividamento externo, quando nós temos que realizar a transferência em moeda forte, né? Sem que nós tenhamos capacidade suficiente de expandir nossas exportações. E é isso que o Keynes dizia. Ele dizia, olha, se na verdade a Alemanha conseguir expandir as suas exportações nessa velocidade, ela vai deslocar provavelmente a Inglaterra ou a França do mercado internacional. Não falava dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saíram da guerra como um país credor e superavitário. O Keynes tinha uma característica, né, muito própria do seu tempo, eu digo do seu tempo, aquele período que está entre a era vitoriana e a era eduardiana. Muito própria do seu tempo, no sentido de que ele era profundamente anti-vitoriano, né, do ponto de vista moral. Ele achava que o indivíduo construído pelo liberalismo, né, era um indivíduo incompleto, era um indivíduo dilacerado, né, era um indivíduo que não conseguia, na verdade, executar, né, ou se aproveitar de todas as potencialidades que a vida moderna garantia. Né? E nesse sentido ele era também um pensador moral e social. Né? O Keynes estava sempre interessado nos seus trabalhos em sugerir algum tipo de reforma social. A obra dele toda foi marcada por essa preocupação com a política. Né? Ele escreve em 1923 um pequeno livro chamado Tract on Monetary Reform, em que ele mostra, né, como as flutuações no valor do dinheiro afetam as diferentes classes sociais. Né? Então ele diz, ele mostra como a inflação, por exemplo, moderada, beneficia os empresários e prejudica os rentistas. Aliás, em relação aos rentistas, né, aqueles que vivem de renda, ele iria recomendar depois, no final da teoria geral, a eutanásia do rentista. Né? A eutanásia do rentista. Vejam como os economistas também não são capazes de prever. Né? Em vez da eutanásia dos rentistas, nós estamos tendo hoje no capitalismo moderno a eutanásia dos empresários, daqueles que querem empreender e trabalhar. Né? Os rentistas estão muito bem, obrigado. Mas ele pegou o ponto. Ele falou, olha, depois eu vou tratar dessa questão. Ele pegou o ponto, falou, olha, a hora que o rentismo e a especulação se torna um elemento dominante desse sistema econômico, ele está prestes a ter uma crise muito grave. Né? Isso ele escreve na teoria geral. Mas voltando ao Tract on Monetary Reform, com o que ele estava preocupado, né? Em 1923? Ele estava preocupado com a hiperinflação alemã, né? Que ocorre exatamente entre 22 e 23. E o Keynes teve um papel muito grande no aconselhamento e na discussão do tratamento da hiperinflação alemã. Né? E o que ele recomendava fundamentalmente? Ele recomendava, em primeiro lugar, que cessassem as reparações, que fossem suspensas as reparações. E ele dizia que a teimosia, às vezes, dos homens políticos era tão grande que eles eram incapazes de enxergar o desastre que está se aproximando. Né? E ele estava vendo que, na verdade, a submissão da economia alemã às reparações estava provocando uma crise política e social da qual dificilmente a Alemanha se desvencilharia. Essa crise atravessou toda a República de Weimar, apesar da estabilização de 1924, e a economia alemã conseguiu crescer entre 24 e 28,
mas depois da crise dos anos 30, ainda os efeitos das reparações, da estabilização da moeda conseguida à custa da manutenção de um desemprego muito alto e da fragilização externa da economia alemã, né? Tudo isso fez com que a Alemanha, nos anos 30, fosse o país europeu que sofrera a crise mais profunda. Foi a primeira a entrar em crise, né? E certamente depois a primeira a sair com a política econômica do nazismo. Eu frequentemente, quando dou essa aula para meus alunos, e tem alguns aqui, né, eu costumo adverti-los de que, como Keynes gostaria, é preciso que nós nos aproximemos dos fenômenos sociais com um ar muito desinteressado, né? Então, Keynes escreveu no prefácio da sua edição alemã, publicado em 1937, que a única experiência eficaz de luta contra a depressão e o desemprego tinha sido aquela da política econômica do nazismo, que os princípios que estavam na teoria geral tinham sido corretamente aplicados, né? Isso não significa de maneira nenhuma que ele apoiasse, né, o regime nazista. Ele estava se referindo simplesmente ao método. Assim, o Bertrand Russell dizia que o Keynes era a inteligência mais poderosa que ele havia conhecido e que perto do Keynes ele se sentia um perfeito idiota. Ele disse isso na autobiografia dele, porque o Keynes era capaz de apanhar rapidamente um problema, né, definir os supostos de resolução desse problema e encaminhá-lo, mesmo que essa resolução fosse imperfeita, né? Ele dizia que ele era assim porque ele tinha muita confiança na intuição. Ele era um racionalista, ao mesmo tempo ele dizia ter um grande... O homem primeiro formula o problema na sua generalidade, depois ele vai decompor esse problema, analisá-lo, né? Mas antes é preciso que se tenha a visão do problema, a intuição, né? E sem dúvida nenhuma, entre todos os economistas do século XIX e do século XX, o Keynes foi aquele que teve as intuições mais geniais, né? Sem dúvida nenhuma, a contribuição que ele deu, tanto no Treatise Humani como na teoria geral, é uma ruptura com o modo de pensar a economia que vinha prevalecendo no período anterior, né? A ideia dele de uma economia monetária da produção, né, é uma ideia fantástica que só pode ser equiparada como construção econômica, eu diria, né, com a formulação do Marx a respeito da dinâmica da economia capitalista. Eu acho que não há, no meu ponto de vista, nenhum outro pensador que conseguiu desvendar com tal precisão, com tal clareza, os mecanismos essenciais do funcionamento da economia capitalista. Ele, na verdade, estava convencido de que ele tinha horror do capitalismo. Quer dizer, vocês achavam uma coisa assim, horrorosa, né? Eu vou dizer mesmo o que ele dizia, né? Ele tinha horror dessa coisa de economia capitalista. Ele achava que era uma coisa feia, porque ele era um esteta, né? Ele era um homem preocupado com o aperfeiçoamento humano, né? E ele não achava que o interesse individual, a busca do interesse individual, levasse a qualquer lugar. Tinha horror desse negócio.
Mas ele achava, por outro lado, né, que se bem domesticado, o capitalismo podia se comportar bem. Ele não tinha uma visão escatológica. Né? E depois ele, como todo inglês, né, ele comparava as alternativas. Né? Então, eu disse que ele escreveu A View of Russia. E conhecia perfeitamente qual era a realidade do fascismo. Né? Então, ele era um burkeano, na medida em que ele achava que o homem não existia um indivíduo abstrato, existia um indivíduo produzido pela história, né, pela tradição. Nisso ele era um burkeano, portanto um tradicionalista, portanto um anti-vitoriano. Ele tinha horror dessa ideia do indivíduo como maximizador da sua utilidade. Né? Isso para ele parecia uma aberração, como ao Marx. Parecia uma aberração total. Pior ainda quando o capitalismo pretendia induzir o homem a se comportar como se o único objetivo, ele dizia, fosse the love of money, ou seja, o amor ao dinheiro. Não, o amor ao dinheiro se submetido ao controle do Estado racional, né, e aí se introduz o racionalismo dele, e ele acreditava piamente, né, na existência de uma burocracia independente, capaz de se colocar acima dos seus interesses pessoais e capaz de funcionar como uma espécie de colchão amortecedor dos embates da concorrência capitalista. Mas ele acreditava na reforma do capitalismo, porque ele prezava muito os valores, né, da arte burguesa, da educação burguesa. Mas era um homem, no fundo era um iluminista inglês. Né? Ele acreditava no poder da razão, no poder do convencimento, no poder do debate público, para convencer os homens a tomarem as decisões corretas. Só à medida em que ele foi perdendo a discussão na reforma de Bretton Woods, ele foi perdendo para os americanos, que ele começou a se dar conta de que não era bem assim. Né? Já mais velho, começou a se dar conta que o exercício puro e duro do poder podia se sobrepujar à proposta mais racional. Mas